Sempre que vocês ouvirem a palavra de Deus, antes dela ser anunciada, peçam ao Espírito Santo para que trabalhe o seu coração, que seja com o coração aberto, que Ele faça o trabalho que essa palavra que vai ser semeada precisa fazer no seu coração. Como diz São Tiago, não escute essa palavra como mero ouvinte, porque essa palavra salvará as nossas vidas. Então, sempre que ouvir, pensa nisso. Hoje nós vamos reler o Evangelho de domingo, Lucas 6. Então, eu queria que enquanto eu estivesse lendo para vocês, que vocês fechassem os olhos. É porque nesse momento, Jesus diz para você, né? Então, nesse momento eu preciso ouvir o que Ele diz para mim. E a palavra que Ele mais vai querer trabalhar no seu coração vai ser a palavra que mais vai ficar forte em você. E a delicadeza de Jesus é tão grande, que Ele começa assim: eu, porém, vos digo, a vós que me escutais. Delicadeza é muito grande, né? Porque ninguém é obrigado a ouvir, né? Mas a vós que me escutais. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem aos que vulo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Palavra da salvação. Quando a gente escuta esse trecho, e ele tem um impacto, né? Que a gente escuta esse trecho, é um trecho que é um impacto para nós, né? Porque é difícil. Se isso fosse somente lei, se fosse uma lei ditada para nós agora, seria difícil de viver. Porque a lei, ela te é entregue e você se vira para cumprir, revelando exatamente que a gente é incapaz de fazer isso, né? Mostra exatamente a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa miséria diante disso. Mas isso aqui não é lei, isso aqui é o Evangelho de Jesus, isso aqui é a boa nova dele, isso aqui é diferente. Quando Deus Pai fez esse grande mistério da encarnação, Ele fez algo absolutamente novo e simplesmente encantador, né? E algo tão profundamente transformador. Porque somente porque Ele fez isso, né? E mandou o Filho dele, que nos ensinou a ser filhos do Altíssimo, é que é capaz que hoje a gente possa viver isso, né? Isso aqui é um programa de vida. É possível que a gente viva isso, porque Ele fez a coisa de uma forma que Ele transformou de tal jeito o homem, que o homem é capaz de perdoar, de esquecer, de amar, de rezar pelos inimigos,
para não julgar. Por quê? Ele falou isso em Ezequiel, olha, ele falou isso muito antes, né, de que Jesus viesse. Ele falou em Ezequiel 26, no capítulo 36, ele disse: dar-vos-ei coração novo, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, acontecerá, né, o que Deus colocou para nós. É uma proposta tão maravilhosa que Ele nos deu Jesus como modelo. Isso aqui é possível viver somente por uma coisa. Porque Jesus, além de nos dar o modelo do que é como ser filho, né, como é que é ser filho de Deus, né, que ele diz, está descrito aqui na carta dos Romanos, está escrito na carta de Pedro, no capítulo 2, que ele fala: Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, a fim de que sigais seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi achada em sua boca. Quando injuriado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes punha sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, ele deu o modelo. Como é que a gente vai fazer para seguir esse modelo? A gente só é capaz disso por causa de uma coisa. Qual é? Como é que nós vamos dar conta de viver o Evangelho? Como é que nós vamos dar conta de trabalhar a nossa conversão, né? Porque a nossa conversão é isso, quando a gente toma uma atitude e todas as nossas ações estão comprometidas por causa dessa ação. Não, se eu, né, assumo que creio em Deus e que sou filha dele, reconheço isso, todas as minhas ações são pautadas por isso. Mas por que a gente dá conta? Por que a gente está a caminho? Vocês estão aqui numa terça-feira por causa de uma palavrinha, qual é? Outra, nem é fé, nem amor, qual é? Qual da graça? Aprenderam. Por causa da graça que é derramada em nós. Porque a gente sozinho não é capaz de ler, você vira a página e fala: sou eu não. Não sou eu. Imagina, Senhor, se eu vou perdoar, fez mal para mim, vou dar um jeito de dar o troco. Né? É só o namorado trair, fala: mas eu vou trair do mesmo jeito, você vai ver o que eu vou arrumar. Porque isso é inerente ao ser humano. Né? A gente vai querer pôr o pé para o outro cair, né? Não tem jeito, mas é a graça de Deus que vai nos transformando. Mas para que a graça de Deus possa atuar na minha vida, na sua vida, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, nós temos a liberdade, ok? Guardem isso, a nossa vida com Jesus é o encontro da graça com a liberdade. Então primeiro eu falo com ele: Jesus, eu quero te seguir. Ele fala: que lindo, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero rezar, então eu vou te dar graça. Jesus, eu quero confessar, ele te dá graça, porque sem a graça a gente faz nada. É o que ele fala em João 15: sem mim nada podeis fazer, e nada é nada. Nós temos a ilusão que fazemos alguma coisa. Então, por causa da graça, nós somos transformados. Como é que Jesus pode nos transformar? Somente se ele encontrar conosco, ok? Não que ele não queira, o problema é a gente querer. Como é que um milho vira pipoca? Se eu puser no fogo. Como é que eu vou ser transformada? Se eu for exposta ao fogo, que vai me consumir sem me destruir. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem que nos queimar, tem que nos pegar de jeito. Tem que pegar esse coração duro e dar um coração de carne. É Ele que tem que nos transformar, Ele que tem que nos fazer experimentar a experiência de ser amado. Porque como é que eu vou amar alguém? Porque para eu poder esquecer, perdoar, não julgar nem nada, eu tenho que ter um amor imenso por você. Como é que eu consigo ter esse amor? Se eu me sentir amado. Então essa é a primeira experiência que todos nós temos que fazer, de ser amado de uma forma tão incondicional por Deus. Deus nos ama tanto, e de entender que Ele tem uma paciência tamanha conosco, e que Deus me perdoa tanto, que eu falo: eu tenho que perdoar o outro que é igual a mim, ué?
Se aquele que é o Senhor de todas as coisas me olha com compaixão e me perdoa, quem sou eu para não perdoar o outro? Mas isso é um caminho, porque às vezes a gente começa a nossa vida espiritual, e eu dou muito exemplo com criança, porque eu acho que a gente é menino mesmo diante de Deus. A criança, ela pega, por exemplo, uma semente para plantar, e ela quer comer do que vai gerar aquilo ali. Então ela vai lá e planta, e todo mundo ajuda ela a plantar. No dia seguinte ela levanta cedo, vai correndo para ver se já está pronto para ela pegar e comer. Nós somos assim na nossa vida espiritual. A gente nem bem começou os primeiros passos na vida espiritual, e a gente acha que já vai colher todos os frutos. Toda a nossa vida espiritual é uma profissão de fé, porque Deus respeita uma coisa que chama liberdade. Então, para que a gente possa conseguir viver esse evangelho, a gente precisa de permanecer em Deus. E nós somos, às vezes é muito volúvel, às vezes vem uma onda, nós vamos na onda, passa a moda, a gente sai da moda, até a gente ter uma fé madura, que independente do que te aconteça, você permanece em Deus. É um tempo, é um chão, é muita Eucaristia que gasta, é muito joelho que gasta, porque senão um dia a gente começa muito bem rezando, depois a gente acha que a gente grande já sai fazendo as coisas sozinho, aí tem que voltar de novo. É igual o menino quando aprende a andar, gente, é só lembrar de um menino de 1 ano, ele anda de base larga porque não tem nem sustentação, porque a fraldinha não deixa, mas ele acha que ele é grande, então ele começa a andar e você tenta ajudar, ele bate e fala, dá licença, né? Volta para lá e sai que eu dou conta, vai e cai, você fica esperando para dar o colo, é Deus conosco. Então, para a gente dar conta de viver isso aqui, não é brincadeira, porque o primeiro desejo do ser humano é gostar só daquele que gosta de mim, mas eu vou ter que conviver então em ambiente de trabalho, na família, isso é o nosso grande desafio. Se eu assumo que eu sou cristã, já está todo mundo me olhando torto, como é que eu vou comportar ali? Como é que eu posso ter o mesmo padrão de comportamento? Não é ser melhor, nem ser pior. Cristão não é melhor nem pior, é um jeito diferente de viver, porque é o jeito de Jesus, é isso. Então como é que você vai reagir diante disso? A carta de Tiago, ela me põe tonta, e tem uma semana que eu estou pensando nas frases de Tiago, né? Eu estou andando agarrada nele, já marquei até confissão, porque a situação é grave. Só ler Tiago, que você fala, nó, misericórdia, tem saída não. Quando Tiago fala assim, estejam prontos para ouvir, morosos para falar, e morosos para se irritar. Pode imaginar que a gente está seguindo essa linha, o povo nem acabou de falar, já está brigando. Então a hora que você vai, e é tão interessante que à medida que Deus vai nos transformando, na hora que você vai irritar, você morde a língua e fala, não, tem que ficar moroso para falar, bem calminho, bem lento, deixa o outro falar. É um trabalho, porque na verdade a nossa vida é uma batalha espiritual conosco, para poder viver esse homem espiritual que Jesus nos mostrou. Isso é uma luta, porque o mundo está sempre nos seduzindo de um outro jeito. Então o dia inteiro a gente se voltar para o Senhor, a gente precisa da vida de oração, porque sem a vida de oração eu me perco, e daqui a pouco eu estou reagindo igual o mundo reage. Eu preciso de reagir como Deus reagiria no meu lugar. Isso é um treinamento. Ninguém vira atleta da noite para o dia, vira? Né? O atleta, ele tem que treinar todos os dias. Você vai fazer um salto à distância, quando seu treinador te coloca, vai aumentando a altura, você treinar para você ficar melhor. Assim é a nossa fé. Para mim poder acreditar cada vez mais estar perto de Jesus, eu tenho que querer, primeiro passo. E eu tenho que ter um tempo, segundo passo. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que meditar e eu tenho que mudar as minhas ações. Mas Jesus, ele é tão doce, que eu já falei com vocês. Ele só vai transformar em vocês aquilo que vocês apresentarem para Ele. Se vocês falarem com Ele, não, Senhor, sou ótima, não tem nada para resolver, Ele vai ficar do seu lado. E não vai agir em nada. Mas vocês falar com Ele assim, Jesus, guarda minha língua. Não, estou apavorada com a língua. Aí, fala com Ele. Resto todo dia pela minha língua, eu falo demais. No hospital, né, a vida, no consultório, o dia inteiro eu falo. Então, a língua, quando eu penso na língua de Santo Antônio, que está lá viva, para vocês quiserem ver.
que ele só falava de Deus. Quando ninguém queria escutar o evangelho, ele ia para a beirada do rio, os peixes saíam para escutar a palavra. Então você pensa no dia, o que você mais falou? Mais amaldiçoou? Alguém te dá uma fechada no trânsito, o que você fala? Não precisa comentar. Aí você pensa assim, você fala, que Deus te abençoe, meu filho. Deve estar com mais pressa do que eu. A gente não sabe, não é verdade? E é tão interessante que eu queria comentar uma coisa para você, com vocês, que às vezes a gente discute pouco, mas que a gente precisa discutir, porque há uma tendência da personalidade nossa, do ser humano, que é isso que Jesus vem tocar na ferida, né? Não julgueis. Coisa simples. Para não ser julgados. Não condeneis, para não ser descondenados. A palavra aqui, ela é muito dura sobre isso. Tanto Tiago, né, meu amigo Tiago, estou de mal agarrada nele. Tanto Tiago quanto São Paulo, eles pegam muito pesado com a questão do julgamento. Porque o problema não é eu te julgar para que você não me julgue. Eu não te julgar para que Deus não me julgue. Compreenderam a dimensão disso? É muito grande. É muito pesada. Mas vocês nunca poderão falar que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Porque faz parte da nossa caminhada entender isso e pedir a Deus a graça de não julgar. A graça de se colocar no lugar do outro. Ter compaixão. E muitas vezes eu vejo situações que eu falo, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu faria pior do que ela. Né? E eu já descobri, né, tristemente, eu descobri, falei isso há uns anos atrás, falei com Jesus, na ira eu sou capaz de matar. E é duro o dia que você descobre isso. Que a ira te leva a matar alguém. Então, você não está imune a nada. Eu tive uma oportunidade, que eu considerei um presente, de ir numa prisão, na época de Natal. Fui lá falar para os presidiários. Porque uma atitude sua não te define. O fato de você agora aqui levantar e brigar não quer dizer que você seja isso. Mas às vezes naquele momento, pelo impulso, você comete um erro, e isso não pode te definir como pessoa. Essa é a misericórdia. Então eu fui lá, fui na PAC, aqui de Nova Lima, que é a igreja aqui tem um trabalho lindo lá, lindo. Vocês conhecem? É a igreja que não tem, a cadeia que não tem guarda, que não tem chave, né? Fica tudo aberto, né? E inclusive eu entrei na cela e me fechei lá dentro com eles, para ver como é que é a sensação de estar preso, né? Um horror, né, gente? Um horror. E aí foi tão interessante, porque eu fui falar para eles, falar de Deus para eles, na época do Natal. Fiquei lá um tempo lá, eles trabalham inclusive com marcenaria, tem todas as armas possíveis que vocês imaginarem. Eles não fazem nada, porque eles querem ir embora, já está pronto quase para ir embora. E aí depois, eles perguntaram se podiam, nós tivemos uma conversa muito bacana, foi muito rico, para mim foi muito rico. E aí depois eles perguntaram para mim, se eles poderiam rezar por mim. Olha que espetáculo. Nós podemos rezar por você? Eu falei, mas é muita honra. Aí eu fiquei no meio, eles fizeram uma roda, e depois eles falaram, agora nós podemos cantar para você? E eles cantaram, e a gente dançou. Olha, eu nunca imaginei que eu ia estar no meio de tanta gente que matou, tanta gente que roubou, tanta gente que fez tanta coisa grave diante da sociedade, dançando e cantando. Porque primeiro eles já tinham sido perdoados por Deus, eles precisavam de se perdoar, e entender que aqui, eu falava isso com um senhor, eu falei isso com eles, uma atitude sua não te define, né? Então, esse não julgar, né? Isso, não condenar, não corrigir o erro, é diferente. A gente tem que ter consciência que um ato nosso determina um sofrimento, e eu preciso reparar isso. Isso é uma coisa. E isso é o pecado que Deus não quer que a gente cometa, mas o pecador Ele ama, e a gente tem que restaurá-lo. Essa é a diferença, né? Então eu não posso simplesmente anular o outro, mas eu tenho que trabalhar para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Mas isso em condições menores. Vocês observam no meio de nós, às vezes a gente está com raiva de alguém, a gente está chateado com alguém, às vezes corta uma relação que não precisava cortar, condena, fala, mas o outro não podia ter feito isso. E é tão interessante que às vezes a pessoa
há um tempo atrás, ano passado, uma pessoa me ligou, minha secretária falou, tem uma pessoa te ligando tanto de Brasília. Eu falei, quer falar com você? E meus horários, naquela loucura. Eu falei, eu vou atender, vou receber aqui, me dá o telefone que eu vou ligar para essa pessoa. E aí descobri que era uma pessoa que eu tinha morado junto, né? Morei no pensionato de Freira, vocês imaginam, 200 mulheres, nós conhecemos gente demais, né? E ela falou, Filó, eu preciso falar com você. Eu falei, uai, menina, quanto tempo a gente não conversa? Porque eu estou sem paz. Uai, mas o que aconteceu? Porque eu não aguento mais ir ao padre, pedir perdão, mas eu precisava conversar com você para você me perdoar. Eu falei, de que, gente, que eu estou sabendo? Não, Filó, porque em determinada época eu fiz uma coisa gravíssima com você. Eu falei, fez? Não lembro, não. Se tem uma coisa que Deus me deu, entre tantas, é o esquecimento de tanta coisa. Não consigo lembrar. Eu falei, minha filha, mas você tem certeza que você fez isso mesmo? Fiz. Uai, se você está incomodado e precisa do meu perdão, está perdoado, né? Nem estou lembrando o que é. Mas que bom, vou pedir a Deus, me faça esquecer muita coisa. Não vou ficar com muito mimimi, não, Senhor. Eu quero o céu. Né? Então, eu estou pronta, eu estou aqui a caminho, estou tentando me fazer. A gente anda um passo, dá 10 para trás. Quando eu leio o Evangelho, quero morrer. Misericórdia, como é que nós vamos fazer isso? É só na graça, né? Aí você escuta Paulo falando assim, ó, homem, tá na primeira carta na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, ele fala, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, julgando a outro, condenas a ti mesmo. Sabe por que ele fala isso? Porque você faz a mesma coisa que o outro faz. Então, é muito interessante porque o avarento, ele vai recriminar a avareza. Aquela pessoa muito sensual vai achar pecado em tudo, vai achar que tudo é luxúria. Então, o orgulhoso vai achar que aquilo lá é só pecado de soberba. Porque, na verdade, a gente vai recriminar no outro aquilo que você não concorda em você mesmo e não tem coragem de enfrentar. A gente tem que ver que a gente não presta para nada mesmo, né? É tudo ordinário. E tem que mostrar isso diante de Deus. Falar, Jesus, olha o que eu fiz, porque eu sou péssima mesmo. Trabalha em mim, Senhor. Olha o sentimento que eu tive agora. Olha a inveja que eu tive. Olha, isso é sério. Seríssimo. Olha o ciúme que eu estou tendo. Olha a rivalidade, Jesus. Eu estou com ódio do outro que foi promovido. É isso. A gente coloca a nossa miséria diante de Deus, que bobagem. E aí vamos pedir a Ele que trabalhe. E Tiago ainda é pior, né? Porque Tiago não é mole, não. Tiago, a carta dele é pequenininha, tem 5 capítulos, mas em compensação, né? Ele fala, não faleis mal uns dos outros. E às vezes a gente não tem a coragem de falar com a pessoa. Às vezes a esposa fala mal do marido com os filhos. Fala mal do seu marido com ele mesmo. Com jeito. Fala, vamos conversar. Não gostei disso. Esse comportamento não está bom. Fala isso com um amigo. Fala, isso não foi bom. Essa atitude sua me chateia, me magoa. Chegou em mim dessa forma. Se o outro não for corrigido, ele não sabe se está no caminho. Compreende? Amigo não é aquele só que abraça, é aquele que corrige. Tem coisas que a pessoa me fala, eu falo com ela assim, primeira coisa para poder falar com você, eu preciso saber se é cristão ou não. Porque se for cristão, eu vou te corrigir. Se não for, larga para lá. Não vou perder tempo. Se é cristã, então não faça isso. Porque está na palavra de Deus. Se você quiser o céu, presta atenção nisso. Aí sim eu sei que a pessoa vai ouvir, porque ela é cristã. Para aquela que isso não faz a menor diferença, eu respeito, calo a boca e falo, o que você acha? A minha forma de pensar vai ser muito diferente da sua, porque o que me dirige é Deus. Tudo que eu tenho que agir, eu tenho que pensar no que Jesus falou. Então eu não posso te orientar do jeito que eu penso, porque senão eu vou te escandalizar. E eu não quero te escandalizar. Então é assim, né? Então não é uma atitude fácil. Quando tem gente que espera o outro sair e fala mal, fala, viu a roupa do outro? Está péssima. Pois eu prefiro falar assim. Ontem teve uma mãe no meu consultório que ela é linda, linda. Está no 2º filho, acabou a consulta, falei com ela, amiga, agora o assunto é eu e você. Vou te falar como uma mãe fala e talvez sua mãe não esteja te falando. O que, Filó? Você dá um jeito que seu marido vai arrumar outra, você está um caco.
pode dar um jeito de arrumar. Se é uma mulher linda, eu não entendo porque vocês viraram mãe, vira só roupa de ginástica e anda de cabelo para cima. Está errado. Seu marido não te conheceu assim. Vai se arrumar. Você é linda. Filó, eu também estou achando que eu estou péssima. Eu falei, pois é, então dá um jeito. Próxima consulta, mês que vem, você chegar desse jeito, eu vou dar um jeito, não sei. Você tem umas pernas lindas, vai pôr mini saia, você tem que sair de casa, seu marido ficar desorientado que você está na rua. Tem que ativar isso. Por que amante é interessante? Porque não tem nenhum problema. Dorme com roupa, está sempre com lingerie maravilhosa e camisola linda. Ela falou, Filó, eu estou só com pijama de ursinho. Eu falei, seu marido vai te matar, criatura. Mas se não tiver uma louca de uma pediatra para te falar isso, não vai ter outro para falar. Antes de ser mãe, você é esposa e não pode largar de cuidar uns dos outros, que depois isso gera tanto problema que vocês não têm dimensão. Falei, eu cuido da família, eu não cuido só da menina sozinha. Pode dar um jeito. Falei, eu vou começar a academia amanhã. Falei, parabéns. Pode perder esse espelho, tá bom não. Falei, minha filha, quem vai ter coragem de falar isso com você? Ela falou, ninguém, né, Filó? Falei, ninguém, minha filha, vai ter coragem de falar com você. Se arrume, porque você é uma mulher linda e está acabada. Não permita. Ela falou, minha sogra falou isso comigo. Falei, porque te ama, senão o casamento vai acabar, que ela conhece o filho dela. Mas a gente tem que ter coragem de dizer isso por amor ao outro. Não para esperar ela sair e falar, viu, fulano, acabou. Não, fala agora, senta aqui, que agora a conversa minha com você. Mas a gente precisa ter coragem para fazer isso, tem que ter amor. Não é para destruir, para promover o outro. Isso que ele fala aqui, não fala mal, né? Ele fala que a gente não pode julgar a lei, a gente tem que praticar, né? Só há um juiz. Você sabe, como é que eu condeno a sua atitude? Eu sei o que passou no seu coração naquele momento. Como é que eu posso julgar? Como é que eu posso julgar uma mãe que chega em casa, pega o marido abusando sexualmente da filha, e ela pega uma faca e mata o marido? Ela está errada? Naquele momento, ela agiu como uma leoa e defendeu a filha dela, de 3 anos de idade. O que passou no coração daquela mulher naquela hora? Que atitude levou ela a fazer isso? Se eu estivesse no banco lá para julgar, ela ia absolvê-la. Então a gente não pode julgar, a gente não pode condenar. Eu falei, se eu estivesse naquele momento ali, o que eu ia fazer? Então pensem sempre nisso, porque eu aprendi uma coisa, tenho aprendido muito, né? E Jesus me ensinou muito. E é tão interessante que quando eu ainda tinha 17 anos, ontem, né, gente? Claro. Um dia eu rezando, Jesus falou assim comigo, tudo que você quiser, que alguém... Eu estava reclamando alguma coisa com ele, não sei o que eu estava reclamando. Eu acho que eu devia estar muito sozinha, isso mesmo. Todo mundo saído de casa, sozinha, tinha ninguém, né? Tinha ele, graças a Deus tinha ele. Tinha um amigo, né? Uma amiga. A gente quando veio do interior, as pessoas não te acolhem direito, né? Você convive na hora da faculdade, e depois, final de semana, você se vira, né? E é claro que eu estava falando com ele. E eu falei com ele, ô Jesus, mas eu não consigo ninguém, estou sozinha. Alguém para conversar, alguém para bater um papo, tomar um colé, né? Porque eu sentado no lugar sozinho, se eu começar a falar, eles acham que eu sou louca, né? E aí eu escutei uma frase que depois que eu fui conhecer a Bíblia, depois, porque enquanto 17 anos eu não lia a palavra, eu comecei a ler com meus 20 e poucos anos, ele falou assim, o que você quer que alguém te faça, faça você primeiro. Isso estava na palavra. Quando eu li isso anos depois, eu chorei muito, porque ele ensinou uma regra de ouro, né? Aquilo que você quer. Então, se você quer um amigo, faça um amigo, procura por ele, cuida dele, né? Primeiro. Então, primeiro faça você para poder receber. Então, sempre dê o primeiro passo, fique esperando o outro dar o primeiro passo. Há muitos anos atrás, uma senhora do grupo, quando meu grupo de oração era pequenininho, na Capela das Freiras, uma família que ia muito rezar, uma senhora estava sofrendo muito, que os filhos tinham brigado, e estavam inimigos, e ela estava sofrendo demais da conta, e ela me pediu se eu podia dar um jeito na história, se eu podia dar um jeito de conversar com eles. Então, eu fui procurá-los, separadamente, e aí um falou assim, mas eu estou esperando ele tomar uma atitude. Eu falei, não. Ele falou, eu estou aberto, eu estou esperando só que ele venha. Eu falei, então vamos lá junto? Vamos lá. Ela já tinha preparado a casa dela com os filhos todos, eu cheguei lá com o outro. Vamos lá fazer a reconciliação, somos irmãos. Então um estava esperando a atitude do outro. E às vezes você perdeu um amigo, perdeu alguém que você ama, porque um
Está esperando o outro tomar atitude? Vai você. Calça, vai lá, com aquela cara mais lavada, fala, estou sofrendo porque eu estou com saudade de você. É assim. Assim é o que Jesus faria. Pensa sempre. Fala, como é que o senhor faria no meu lugar? Então, não, tudo isso que ele falou hoje, né, é tão sério. E são regras para a nossa vida. Porque é dessa forma que a gente agir que as pessoas irão ver que nós somos filhos de Deus. É fácil? Não, de jeito nenhum. Não estou trazendo hoje nada fácil, porque também não é fácil para mim. E aí eu estava falando com vocês que Jesus me ensinou tanto, né? Não só essa frase quando ele me disse, mas eu aprendi que a gente tem que ser sorvedouro do mal. Então, você escuta, tudo que alguém vier e falar, fulano, você está sabendo? Fulano saiu de casa, está traindo com fulana. Escuta e fala, pronto, ficou por isso mesmo, está de morta. Escuta e não leva o assunto para frente. Sorvedouro do mal. Aquilo que você escutou morreu em você. E a outra coisa que eu aprendi, um dia, Helena, não sei se foi em Salmos, não sei onde é que foi, acho que foi nos Salmos. Então, para mim, não me distrair, não me dispersar, não julgar, não observar o outro, porque uma característica de médico, gente, médico dá diagnóstico olhando. Você olha para uma pessoa, você dá um diagnóstico, é uma coisa impressionante. Na postura, na forma de falar, é impressionante, a gente tem uma capacidade de observação muito grande. Então, para mim não correr o risco, fora do trabalho, de ficar observando os outros, falando que eu não devo, ou pensando que eu não devo, eu só assisto missa, assim, de preferência na primeira cadeira, ou quando eu estou aqui de ministro, ou aqui, de frente que eu só olho para o altar, né, para não correr risco. E segundo, eu descobri que quando eu não estou nessa posição, que aquele que fez os olhos, fez a pálpebra. Então, para mim não julgar, eu fecho os olhos. Isso eu aprendi na palavra de Deus. Então tem situações que eu prefiro nem observar para não lançar um juízo, mesmo que eu não fale. Eu pensei, se eu pensei já pequei, porque eu já julguei aqui, né? Então eu fecho os olhos, falo com Jesus, daqui um dia eu vou cair morta na rua, né? Porque eu não vou enxergar nada, porque tem que fechar o olho para tudo, não posso olhar para a direita, não posso olhar para a esquerda, está difícil, tem hora que a situação, eu falei com ele aqui, amigo, cá entre nós, o dia eu estava dirigindo, eu falei com ele, olha para a direita a situação, não pode julgar, olha para a esquerda, está ficando difícil de olhar. Tem que olhar para frente, às vezes a situação está na frente, fala com ele. Você há de fazer um abatimento da situação, porque não está fácil. Não porque a gente tenha verdade, mas é porque isso é um traço da nossa personalidade, né? Já na hora que você olha, você condena, você julga. Então tem muita coisa para que Deus não se apavore, como eu não me apavoro, eu leio isso e falo, não, Jesus, que programa de vida, né, amigo? Nós temos até o fim do meu tempo aqui, para o Senhor trabalhar tudo isso em mim. Mas por isso precisamos rezar muito, por isso precisamos confessar muito, por isso precisamos de muita Eucaristia, para que a gente possa entregar para Ele a nossa alma de leproso, né? Porque nós somos leprosos de alma, como dizia São Francisco, né? Fala, Senhor, olha a lepra, e se o Senhor pode me curar, me fazer nova de novo, me dá um espírito novo, Senhor, me dá um coração novo, me ajuda, eu quero pela minha vida revelar que sou filha do Altíssimo, mas me ajuda, porque sem a sua graça não vai revelar nada. Aliás, eu posso comprometer o teu santo nome. Isso é um caminho. Nós já fizemos só a semente que foi plantada. Como que essa semente cresce? De repente você vai estar conversando com alguém, na hora que você for emitir um juízo, você vai ter uma tosse, você vai mudar de assunto. Aconteceu, não esqueci, era outra coisa que eu ia falar. Pronto, muda de assunto. É assim, né? Quando a gente lá no grupo de oração, quando a gente morava no pensionato, e depois que a gente rezava, a gente ia comer, né? Estudante é sempre esfomeado, pobre, a gente não tinha dinheiro para nada. Sempre eu falava assim, eu estou com uma fome, o que você tem no quarto? Outro falava, você tem água? A água todo quarto tinha. Outro falava, eu tenho pó de café, o outro tinha açúcar, outro tinha um pedaço de pão. Fazia um banquete. Quando a gente sentava para comer, as pessoas falavam assim, vamos falar mal dos outros? Eu falava, ótima ideia, tinha acabado de rezar, ótima ideia, vamos, a gente começa falando de você. Esse assunto foi abortado na história, porque quando a gente se reunia, descobriu que a gente falava, na verdade, era de si mesmo. Então vamos falar de nós mesmos? Mas isso é um treino, né? Jesus vai nos treinando, mas à medida que eu me exponho a Ele. Então, meus queridos irmãos, assim, essa palavra de hoje
longe de ser algo que nos desanime. É a palavra que nos encoraja. A exemplo de Nossa Senhora, que quando o anjo apresentou para ela a missão dela, ela falou: eu não sou capaz, como é que isso vai acontecer? Ele falou, né, o Espírito virá sobre ti. Então, quando ela falou: faz em mim aquilo que o Senhor precisa fazer. Então, que a gente também tenha a audácia e a coragem de pedir a Nossa Senhora que nos conduza, que nos ajude a fazer uma entrega a Deus tamanha, que fala: Senhor, eu falo isso com Ele todos os dias, não deixe a obra que eu sou ficar inacabada. Permita que eu consiga completar na minha vida aquilo que o Senhor sonhou quando o Senhor me fez. Termina a obra. Permita que encerre tudo o que o Senhor fez. Eu falo com Ele todo dia: Jesus, o tempo é curto, está acabando. Me ajuda a encerrar aquilo que eu vim fazer. E assim, Deus não vai deixar nada inacabado, mas entrega para Ele. Aprenda que somos dependentes dEle. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conduza, ela, né, que fez tão brilhantemente tudo, foi aquela que ouviu, que permitiu que a palavra trabalhasse nela, e que ela que gerou a vida, né? Porque tudo isso não é uma ilusão, né, gente? A igreja, aquilo que nos revela, Deus, Jesus, Maria, os santos, isso não é uma ilusão, isso é real. Um dia nós os veremos, um dia as nossas mãos também irão tocá-los. Aquilo que os apóstolos falaram, né? O que os meus olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos tocaram, nós tocamos na vida. Um dia nós vamos tocar. Isso é real, de verdade. Isso não é uma história de carochinha, né? Nossa Senhora não nos deu uma ideia, ela nos deu Jesus, né? Então que ela nos ajude a amá-lo, e que por sermos amados por Ele, nos dê a graça de ter como gratidão desse amor, amar. O dia que a gente aprender a amar, tudo isso aqui é simples, porque o amor passa por tudo isso. Por que uma mãe perdoa sempre? Pelo amor. Mãe, mas olha o que esse menino fez com a senhora. Mas ele é tão bom, gente. Menino bom desse jeito, né? Eu já falei isso com vocês. Por que todos os presos são, né, eles conseguem pegar os criminosos? Porque eles fogem para casa da mãe. Porque a mãe é aquela única que visita, né? Tão interessante. É o amor que faz visitar. É interessante. Na penitenciária feminina não tem visita. As mulheres que estão presas porque ajudaram os companheiros na droga, eles não vão visitá-las, porque não amam, usaram. Mas a mãe é a única que vai. Ela vai lá sempre visitar. É esse amor. É esse amor que Nossa Senhora vai nos ajudar a receber de Deus, a entender que somos amados, para que a gente possa fazer da nossa vida, da hora que levanta, a hora que dorme, somente um hino de amor, porque o nosso Deus só sabe nos ensinar isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança é uma virtude, né? A virtude teologal. É a virtude que nos faz desejar Deus como nosso bem supremo. Vocês já pensaram nisso? Será que de verdade a gente deseja Deus como nosso bem maior? Na verdade, a gente fica trocando Deus, né? Bem, na verdade, estou longe de pensar que é Ele que eu desejo. E aí eu confio, né? Eu espero que por causa do amor dEle, por causa da bondade dEle e do poder dEle, nós teremos a felicidade eterna, teremos a eternidade. Cremos nisso? Mais ou menos. Isso não é uma coisa que mexe com os nossos corações de jeito nenhum. Estou falando mentira? Estou não. Qual que é o apoio sólido dessa esperança? Por que eu posso afirmar que existe uma eternidade? Qual que é o apoio disso? Que é o que deixa a esperança de uma forma sólida. Por que eu posso afirmar que eu posso ter Deus como meu bem maior? O que eu quero? Eu quero é Deus. Qual é a maior miséria que existe no mundo? A maior miséria do mundo é não conhecer Jesus. A maior fome que o ser humano passa não é de pão,
é da presença dEle, porque essa fome será eterna. A fome material, você dá um pedaço de pão, você dá um leite, você dá uma comida, você mata. A de Deus, não. Então, por que eu posso colocar, aonde está ancorado essa esperança? Aonde eu posso julgar no momento da maior tribulação da minha vida, da noite escura, de quando eu não estou entendendo nada, que eu estou cansada, morta, aonde eu posso lançar essa âncora e manter essa esperança viva? Não, aonde? No amor de Deus por nós. Eu acho que a gente não conseguiu compreender esse amor ainda, porque o amor dele é uma coisa pessoal. Guarde isso. Eu quero que vocês, se vocês guardarem só isso do que eu vou falar, eu já estou feliz. Eu quero que vocês entendam que o amor de Deus é pessoal. A questão é entre você e a Trindade. Sou eu e a Trindade só. Pensa, Ele te criou antes da criação do mundo. Então, cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Você vê que a gente não leva isso a sério? A gente não leva isso a sério. Vocês imaginem, o amor dele é absolutamente pessoal. Não tem nada a ver o amor que ele tem com você comigo. É único. Deus cuida pessoalmente de cada um de nós. Isso é de chorar. Só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça agora. Mesmo que você tenha feito luzes, né? Ele sabe o que é louro, o que é preto. Só Ele. Não existe um amor igual esse, que sabe de tudo que você pensa, de tudo que você sente. Ele sabe o que você está pensando quando você está sentado, Ele sabe na hora que você levanta, Ele sabe onde é que você vai, Ele sabe o que você está sofrendo, Ele sabe a agonia da sua vida, Ele sabe tudo. E o cuidado dEle é pessoal. E eu digo para vocês, é eterno. Eterno. Nada pode fazer com que Ele te ame menos ou mais. Ele te ama. Mas eu não fiz nada. Nada que a gente faça pode aumentar isso ou diminuir. Deus não nos ama porque fazemos algo de extraordinário. Ele não colocou essa condição? Colocou? Não, Ele não colocou essa condição. Mas o quanto é difícil acreditarmos. Então, por causa dessa esperança que está ancorada no amor dEle, eu dou conta de passar a tribulação qualquer que o mundo me trouxer. Mas se eu não estiver ancorado nesse amor, o mundo bate em mim de um lado para o outro e eu fico frágil. E o mundo me quebra. E eu adoeço. E eu falo, ninguém cuida de mim, ninguém me ama. E eu começo a aceitar um tanto de nada na minha vida. Compreendem? Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas eu estou passando um aperto. Não sozinha. Ele está te olhando. Vai intervir na hora certa. Por enquanto ele está vendo como é que você vai resistir. Porque ele espera que você faça o quê? Quando a noite ficar escura, quando bater tudo, falar tudo é o contrário, o que você acha que ele espera de você? O quê? Desculpa. Ele espera que você dê um salto de confiança. Compreende? Sabe quando está tudo escuro, que você fala assim, eu não estou enxergando nada, mas eu confio que o Senhor é a minha luz, eu confio que o Senhor vai me dar o caminho, eu confio que o Senhor segura a minha mão, então eu não terei medo, porque o Senhor mesmo falou, não tenhais medo, então eu confio. Está enxergando? Não, mas Ele enxerga, Ele é bom de vista, Ele sabe o caminho, então eu não preciso saber, Ele falou que Ele é o caminho. Então Deus fica esperando que no meio de uma provação, no meio de uma situação difícil, no meio de um momento que você fala, não tenho mais nada, fala, mas eu tenho Ele. E se eu tenho Deus, eu tenho? Gente, mas é tudo mesmo, não é assim tudo, não, é tudo. Ele vai falar de boca cheia, Ele vai falar, eu estou aqui, mas é por um tempo. Então como é que nós vamos ser convencidos desse amor? Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 5, está escrito, a esperança não decepciona. Por quê? Nunca. Porque o amor de Deus foi derramado, lembra dessa frase de Cornão?
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sem o Espírito Santo, gente, essa lei aqui era morta. Porque ele, o que Jesus falou? Se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele faça vocês lembrar de tudo que eu falei, para que ele dê para vocês vida nova. Porque o Espírito Santo, ele vem de Deus para nos levantar para Deus, para cima. O que aconteceu conosco? Nós mundanizamos, nós secularizamos, nós esquecemos dessa história da eternidade. A gente vive tão para cá, tão enganado, tão iludido com o mundo, e o mundo te entrega tantas falsas pérolas, fala, olha, você fala, só isso aqui acaba, meu filho, eu quero o que é eterno, isso passa. Esse sucesso que vocês estão querendo mostrar no mundo, serve para quê? Para nada. Essas falsas pérolas que querem te enganar, querem te embriagar, não só com bebida, com droga, com sexo, com sucesso, que passa com um sopro. Isso é tudo um tanto de mentira, para nos tirar desse caminho que Ele quer nos conduzir, caminho de amor, porque não tem ninguém que te ama mais do que Ele, gente. O dia que vocês entenderem isso, vocês não vão se apoiar em nada mais a não ser nele. Olha, como tentar falar que você não vale nada, você fala, imagina, eu sou 100% dele, sou a única dele, sabia? Vocês vão ser insuportáveis, já falei isso várias vezes. Mas o dia que vocês tomarem consciência que vocês são o único, a única filha dele, qual a maior tristeza que podemos dar ao coração de Deus? Desconfiar desse amor. Isso é uma das maiores ofensas que a gente faz a Deus, porque Ele nos ama. E aí a gente se segura em coisas que não tem nenhuma estabilidade. Segura nesse amor, você vê se vocês serão decepcionados. Jamais, jamais. A esperança não decepciona. Há uma eternidade que me aguarda. Há uma eternidade que me aguarda. E acreditar nele, o que está escrito na primeira carta de João? Vou pôr vocês bom na Bíblia, vocês vão ver. Primeira carta de João, versículo 1. Fica imaginando o que foi que esses discípulos viveram, gente. Eu fico pensando, quando ele fala assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela nós damos testemunho e vos anunciamos esta vida eterna. A vida é eterna, eterna, que está voltada para o Pai, que nos apareceu, e o que vimos e ouvimos, a gente anuncia para vocês. Nós pegamos na vida que é eterna, é Jesus, é o Pai, né? Ali, Ele veio até nós, uma coisa extraordinária isso. Deus veio até nós, nos revela esse amor, e nos revela que existe uma eternidade. Nós não levamos isso a sério, não levamos. Já falei isso com vocês há uns dias atrás. O fim tem que iluminar o meu caminho. Então o Espírito Santo, ele nos é dado para que esse homem velho que eu sou morra. Como é que morre? Eu vou tirando aquilo que não condiz mais com a vida em Deus. Então vai morrendo um homem velho para que nasça uma pessoa nova, porque a lei foi escrita no nosso coração. Eu sou um filho amado. Olha que vocês abriram o olho amanhã e pensam nisso. Eu sou uma filha amada. Hoje eu ando na presença dele. O que será que ele reservou para hoje e para mim? O que será que ele quer que eu faça em cada minuto hoje? O que será que ele vai trazer de novidade? Para de confiar em você. A gente não pode nada. Confia nele. Isso para mim é extraordinário. Fala, não confia absolutamente nada em mim. Eu confio em Deus. Só Ele pode. Eu não posso. Então vocês imaginem, hoje pode ser que muitos de vocês tenham chegado aqui cansados, abatidos, sem força, achando que é melhor desistir. Tanto problema. Está escrito lá em Mateus 11, 28 a 30, quando Jesus fala assim: vinde a mim,
todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tem 4 coisas aqui. Primeira coisa é que Jesus faz um convite. Qual que é o convite? Vinde a mim. Ele seleciona alguém? Não, ele fala todos vós. Os únicos que não irão, os que não estão cansados, ok? Ele falou, todos vós que estáis cansados, abatidos, sem força, vinde a mim. Aqueles que estão bem, que são autossuficientes, que se resolvem sozinhos, precisa dele? Não, então é ele que exclui? Não, quem que se exclui? Somos nós. Porque ele é extraordinário, gente, ele é uma coisa apaixonante. Vocês imaginam se ele vai excluir alguém? Nunca. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Sou o primeiro da fila. Então, vinde é um convite. Depois, ele faz uma proposta, porque eu vos darei descanso, eu vou vos curar, eu vou renovar as suas forças, eu vou renovar a sua esperança. Quem vai fazer isso em nós? É o Espírito Santo de Deus, é o ânima de Deus. Você não percebe quando tem uma pessoa que está desanimada? Fala, estou sem força, estou sem saída, está sem o ânima. Fala, menino, vou pegar sua veia. Fala assim com o povo, vou pegar uma veia artéria, como diz o povo, e te dá o Espírito Santo de Deus, para te dar coragem, te dar o ânima, e você descansar em Deus. Tem quanto tempo você não descansa em Deus? Tem um tanto, porque eu acho que eu que tenho que resolver tudo, eu que tenho que dar conta de tudo. Estou falando mentira? Não. Então Deus vai te curar? Você acha que Ele pode? Pode. Cura de qualquer coisa. Ele é Deus, e Ele não é médico só de corpo, é da alma. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não vê a nossa alma. Jesus fala isso. Como vocês não veem a alma de vocês, vocês acham que estão ótimos? Ele que falou, foi eu não. Então, a hora que a gente for rezar, a gente fala com ele, Jesus, o corpo está até mais ou menos, mas e a alma, que eu não estou sabendo como é que está? Me ajuda, cura minha alma. O Senhor hoje falou que curaria minha alma. Cura. Eu preciso repousar no Senhor, eu preciso descansar, de verdade. Quando eu falo descansar, é descansar. Jesus fala que não existe nenhuma oração, ele até compara que 1000 orações não são como um verdadeiro ato de abandono e de entrega a Ele. Vocês já experimentaram entregar alguma coisa, entregar seu corpo, entregar-se a Ele? Sabe quando a gente cai na piscina, quando criança que cai de costas, assim, sem medo? Cai nele, entrega tudo, fala, não sou nada mesmo, não preciso para nada. Se entrega, fala, se o Senhor tem um projeto de amor para mim, se o Senhor me ama, me criou com propósito, me ajuda a caminhar nesse propósito, porque eu vou ser feliz. Me ajuda a entender que o Senhor já cuidou do próximo segundo, que o Senhor já foi na frente, que o Senhor já abriu a porta, eu só preciso entender. Me ajuda a estar sintonizada com o Senhor, me ajuda a saber que cada dia que eu vivo, falta menos um para me chegar na sua casa, que a nossa casa vai ser um escândalo. Imagina voltar para casa, a gente não tem dimensão, o que é isso? Que é eterno, que eu vou ver todo mundo que eu amo, até aqueles que a gente amou mais ou menos, vai aprender a amar, né? Tem que amar, porque a única lei que tem lá é amor. Qual é o desafio da vida? Aprender a amar. Quem nos ajuda disso? O Espírito? Só Ele nos convence. Então aqui tem um convite, tem uma proposta, Ele vai te curar, então eu vou lá, mas tem uma condição. Qual é? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e... Qual que é o jugo de Jesus, que o Espírito Santo tem que nos ajudar? Qual é esse jugo? Que Ele fala que é leve. É da obediência. Coisinha difícil. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. Ele foi obediente até a morte de cruz. A gente quer obedecer mais ou menos condicionado. A gente pergunta, não, mas
mas obediência. Mas para eu poder obedecer, eu tenho que acreditar e conhecer que Ele me ama, e que Ele não vai querer nada de errado para a minha vida, compreende? Aqui, quantos de vocês são pais e mães? Vocês são capazes de fazer alguma coisa errada para um filho? Claro que não. Imagina Deus, que te ama sem igual. Eu acho que nós vamos morrer de vergonha quando chegar perto dele, de tanto que Ele ama. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo, o seu amor, o amor que Ele tem por nós, nos deixa até sem graça, porque ama demais. Ele fica olhando para nós assim, eu falo que Ele deve ficar pensando assim, o que mais será que ela quer agora? Ele te ama. Ele vai deixar de te dar o quê? Só aquilo que fizer mal para a sua vida, só aquilo que comprometer a sua salvação, porque nós caminhamos para a eternidade. Não se esqueçam disso. Então, quando alguém vier falar com você, você fala, menino, vou perder tempo com isso não, eu quero o eterno, que aquilo lá não passa. De que vale o homem ganhar tudo que tem no mundo, se vier perder a sua alma? Jesus falou isso. O que adianta amontoar para perder? Compreendem? Eu quero o eterno, eu quero. Então presta atenção. Então eu tenho que aprender obediência. Quem vai me ajudar nisso? Quem vai trabalhar no meu coração? Quem vai me ajudar a despir o homem velho e me dar de novo uma veste da graça? É o Espírito Santo. Existe uma técnica que os navios que afundam, eles injetam ar para que os destroços, as partes venham subindo devagar. Vocês, desculpa a comparação, mas é assim mesmo. O Espírito Santo vem de Deus do alto para nos levar para o alto. Ele está precisando soprar em nós de novo e nos subindo, nos fazendo subir, para chegar nele. Jesus ensina para uma mística assim, todo dia fala com o seu anjo da guarda. Isso é Jesus que ensina. Peça ao seu anjo da guarda todo dia, você me levanta um pouquinho mais todo dia? Você me eleva um pouquinho mais todo dia, porque eu quero chegar pertinho dele? Isso me ajuda a todo dia subir um tiquinho mais. Vai ajudando, vai curando a minha alma, para que eu vou chegando perto de Deus. Então me ajuda a ter uma decisão na minha vida. Eu quero decidir que eu quero caminhar com Ele, porque eu quero caminhar para a vida que é eterna. Nós temos que ter coragem de gritar isso para o mundo. A gente ficou coado. A nossa fé hoje assim é mais ou menos. A gente é tímido, tem medo, tem vergonha de dizer o quê? Você tem vergonha de assumir que a vida é eterna? De falar com as pessoas, eu vou caminhar de uma outra forma, porque eu quero eternidade. A hora que eu morrer aqui, quando o médico ainda está com o estetoscópio, falou assim, morreu, eu já estou diante dele. Vocês estão achando que eu estou de brincadeira? Então não. Já estou lá, eu já abri a porta, falou, oi, estava te esperando. Que alegria, se a gente vier andar direito, senão a situação não é boa não. Mas está lá diante dele, fala, voltei para casa, e é eterno. E Deus Pai fala, eu devolverei o corpo a vocês, glorificado. Não vou usar óculos, olha que espetáculo. Vai ser maravilhoso isso. A gente não tem dimensão do que nos aguarda, gente. É algo extraordinário. É extraordinário. E depois Jesus fala que aí depois a gente tem uma recompensa. Qual é a recompensa? É o reino de Deus. A gente não lembra disso, isso é real, gente. Existe um reino de Deus. Isso é real. Nós vamos voltar para a nossa casa. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos passantes. Aqui não é eterno. Mas eu estou inserida no mundo como filha de Deus, mas meu alvo é lá, ó. Então, mas aqui, São Paulo, João, esse pessoal pegou em Jesus. Pegou. Eles tocaram, eles abraçaram, eles comeram com ele. Deve ter sido uma coisa extraordinária. Depois fala com Jesus, diz que o senhor morreu, o pessoal chorou demais, ficou louco. Porque você imagina, convivendo com ele, estava no paraíso. E hoje nós podemos fazer isso? Nós pegamos a vida eterna hoje? Não? Sim ou não? Aonde? Na Eucaristia. Ai, que coisa mais apaixonante desse mundo. Eu encosto nele. É Ele que se faz presente em nós nesse mistério. Eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Então também quando eu escuto a palavra, quando eu recebo a Eucaristia, quando eu venho aqui no Santíssimo, eu estou diante dele vivo. Não é uma brincadeira, é real.
Então a Eucaristia e a palavra são janelas, são portas que me lembram a eternidade. É real. Eu não venho aqui pegar um pedaço de pão, não. Eu não venho aqui escutar uma palavra que não transforma a minha vida. Isso é o meu alimento, é o meu sustento, é o sustento da minha alma. É o que me ajuda a caminhar para chegar lá. Quem vai te convencer disso? O Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando, que vai fazendo você escutar a palavra de Deus, mexer no seu coração, te dar a coragem de colocar em ação o que você acabou de ouvir. Que enquanto a palavra de Deus não gerar vida em você, ela não te converteu. E o nosso processo de conversão é assim. Eu escuto e falo, opa, isso é para mim. Então eu vou viver o que ele falou, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Então os santos nos ajudam a entender que existe um céu, que é real, que deram a vida por isso. Que entenderam isso aí, você consegue entender aqueles mártires que iam cantando, sofrer, tudo que sofreram, porque sabia para onde estava indo. Eles tinham uma alegria, tinham tanta certeza da eternidade, eles tinham tanta certeza que iam se encontrar com Deus, que se você ver o filme de Paulo, quando Lucas está conversando com o povo, que Lucas nem é salvo um pouco antes, a filha de alguém lá do Império Romano está passando mal, e Lucas salva a menina, então ele não é julgado às feras, e Lucas está treinando o povo para poder ser julgado na arena no dia seguinte. Não, vocês têm que pensar o seguinte, né? No primeiro momento a mordida vai doer, e você entrega aos leões, depois vocês veem o filme, vai morder, vai doer, mas depois nós iremos nos encontrar com ele. Então o povo ia cantando, o povo ia louvando a Deus, porque o que é o sofrimento desse momento comparado com o que eu vou ter? É eterno. Aqui é temporário o que eu passo, aqui é temporário. Isso não equivale a nada do que eu vou viver lá, que é eternamente. A cruz eu só carrego aqui, lá não. Compreende? É espetacular. Nós não entendemos nada. Porque o dia que a gente entender isso aqui, o dia que a gente entender que esse convite que ele nos traz e fala, minha promessa, sejam obedientes, venham até mim, vivam comigo, se alimentem de mim, não tenham medo, deixa eu te conduzir, que eu vou te levar para o reino. Qual a dificuldade? Obrigado, mas aqui eu ando sozinha. Não sabe nada, coitado do perigo, sabe nada. Por que a gente é tão difícil se entregar? Por que é tão difícil permitir que o Espírito Santo te conduza? Peça a Ele, fala, me ilumina, me dá luz, me mostra o que agrada ao Senhor, me ensina, me inspira, me coloca, me dá fé, coragem, me renova as minhas forças, me dá asas para voar. Me dá asas, são duas asas, sabe qual é? Do amor. Amar a Deus é uma asa, e o próximo é a outra asa. Sem essas duas não chegamos lá, porque estamos aqui apenas para aprender a amar. Mas primeiro vocês têm que entender que são amados, que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se dentro de mim só tem veneno, só tem rancor e mágoa, eu vou dar o que para os outros? Vou sair destilando veneno por onde eu passar. Mas se o Espírito Santo de Deus, né, o amor de Deus Pai foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, eu me permiti sentir isso, como eu sou amado, eu quero amar, e quero que o meu irmão entenda que ele também é amado, que ele também é querido, sonhado, desejado. Essa esperança tem que nos sustentar. Seja a situação que eu estiver vivendo, por mais difícil que seja, eu falo, eu tenho um Pai que me ama, então eu não estou perdido, eu tenho uma pertença. A situação está difícil? Tá. Por que está difícil? Porque eu ainda não entreguei. Eu tenho que falar com Ele, o Senhor me ama, e eu creio nesse amor, então toma conta dessa situação que eu não sou capaz de resolvê-la, me ajuda. Você acha que Ele vai negar a ajuda? Não, não vai. Deus não nega, Ele espera que você entregue. Não dê sugestões, né? A gente não é capaz de nada. Entrega de verdade, fala, eu creio, quero crer nesse amor, eu quero que de novo o Espírito Santo trabalhe em meu coração de forma que eu seja tão dócil ao Espírito, que Ele faça da minha vida aquilo que Ele quiser. Como o oleiro com barro, você faz o vaso, se você achar que não está bom, pode quebrar e começar de novo, mas a gente não tem coragem de fazer isso com Ele. Ele fala, não, Senhor, do jeito que está aqui está bom, você não precisa mexer muito não. Né? Eu lembro do povo cantando, né? Quando lançaram aquela música do Zaqueu, entra na minha casa, lembra? O povo cantava em todos os ritmos, né?
Samba, tudo o povo cantava. Falei, se o povo prestar atenção no que está cantando, entra na minha vida, mexe com a minha cabeça, mexe, deixa ele virar do avesso para vocês verem. Fala, o que? Deus me abandonou. Mas cantava, o povo sambava nessa música, mas não entendia nada que está falando. A gente vai de inocente, porque não sabe o que está falando. E bem que Deus tem misericórdia, muita misericórdia. Fala, coitada, ainda não sabe, não posso fazer isso com ela não. Porque se eu fizer um décimo do que ela está falando, vai falar o quê? Deus me abandonou. Então é preciso que a gente compreenda. Hoje eu só quero que vocês entendam isso. Por que eu posso afirmar que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os olhos? Por que eu posso afirmar que eu sou uma filha amada, que tem uma eternidade que me aguarda, que eu não tenho nem dimensão o que significa isso, que eu não tenho nem dimensão o que significa o céu? A Francisca Romana, que foi uma viúva, uma mística, que o Vaticano lê muito, tem muito do que ela leu, que ela viu, não só do inferno, não só do purgatório, ela fala do céu, ela fala, a gente não tem dimensão da coisa extraordinária que nos espera. Temos que falar mais do céu, ele é real. Temos que desejar a eternidade. Não podemos ter medo de caminhar por essa vida. Não podemos ter medo de querer cada dia estar melhor para amar a Deus e amar o irmão. E fazer disso a nossa meta de vida. Por quê? Porque eu quero o céu. Ou o caminho estreito. Não é fácil. Então me ajudar, o Espírito Santo me ajuda a melhorar no meu caminho, porque eu quero o céu. Eu quero ver aquela turma do céu, eu quero ver São Paulo, eu quero ver Moisés, eu quero ver essa turma, eu quero conversar com eles, eu quero passar a eternidade vendo os santos, quero ver a Virgem Maria. Pode imaginar que belezura que é aquilo? Quero poder com esses olhos ver Jesus, quero ver o Pai. Pode imaginar? Saber que é uma coisa que me emociona, é saber que tem um Pai que me espera. Já pensaram nisso? Eu tenho um Pai que me espera. Então, como é que eu estou conduzindo a minha vida? Essa esperança tem que nos mover. Não há doença que pode te destruir. Não há problema que pode fazer com que você pense que você é menos um. Não. Eu não sou confinada no meu diagnóstico, eu sou muito mais do que isso. Eu não sou confinada pela minha situação financeira, se eu estiver quebrado, valendo nada. Não é isso que Deus me ama em mim. Ele me criou por amor. Ele me desejou. E Ele deseja que eu esteja com Ele eternamente. Isso é uma coisa que vocês têm que repetir para vocês. Eu sou sonhada, desejada, querida, e tem um céu que me espera. Eu tenho que fazer de tudo para chegar lá. Então, acorda. Acorda que isso é real. O mundo é que nos enrola. Aqui não, aqui é real. O que falta para nós? Acreditar. E ter essa alegria de pertencer a esse Deus. E ter essa alegria de pôr em peito aberto uma fé. Fala, eu creio nele, vocês não creem, que perda de tempo. Que tristeza que é a sua vida, quando você só conta com você. Mas que alegria saber que Ele sabe todos os fios do meu cabelo. Que alegria saber que Ele sabe tudo que eu sonho, que eu penso, que eu desejo. Que alegria saber que Ele me ama e que é só para mim aquele amor. Filho único dEle. Como eu gostaria que isso ficasse entranhado no coração de vocês, igual quando a gente pega um ferro quente e marca. Eu queria que vocês se sentissem marcados pelo amor dEle. Eu queria que vocês entendessem que tem um carimbo, que Ele te carimbou e falou, és minha, és meu, ninguém te rouba da minha mão. Já imaginou isso? Ninguém tem poder para nos tirar da mão dEle. Isso é para a gente descansar. Tira o cansaço de hoje, a preocupação que está te consumindo, a agonia que está na sua alma. Faça uma entrega. Lembra, hoje eu quero que você pare e pense, eu sou um filho, uma filha amada, querida, sonhada. Se a vida está batendo, está ruim, provavelmente que eu tomei alguma decisão que eu não deveria ter tomado. Me ajuda a endireitar o caminho, Senhor. Me ajuda a ser dócil como ela foi ao Espírito Santo. Me ajuda, a gente tem que pedir a ela, nos ajude, a fé dela nós nunca vamos ter, mas me ajuda a amar e servir a Jesus. Me ajuda a ter um coração para isso. Me ajuda a ter a única meta na minha vida, igual a senhora teve, que era fazer e cumprir a vontade do Pai na sua vida. Me ajuda. Eu não quero nem saber o que eu queria mais na vida, que eu já nem tenho mais vontade, a não ser a vossa. Me ajuda. De verdade eu quero cumprir o que eu vim fazer. Me ajuda, que o Espírito Santo me convença, que Ele trabalhe no meu coração, que Ele me faça tão dócil, que Ele pode fazer o que Ele quiser. Falo com Ele, Jesus, eu sabia que o Senhor é a única pessoa que vai falar comigo assim, filho, corre até aquela porta, corre, no meio do caminho você falar, volta, o Senhor não tem que me dar satisfação, porque o Senhor é Deus, compreende? Ele não tem que dar satisfação, mas Ele dá, não precisava dar nenhuma, mas
se deixar ser entrega. Não sofra hoje, pelo menos hoje. Faça uma entrega assim da sua vida, da sua história diante dele. A hora que a Paty estiver cantando, pare e pensa na sua história, na sua vida até aqui. E a gente só chegou até aqui por graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Cada vez que a gente recebe a Eucaristia, eu falo com ele, graça sobre graça para estar aqui. Ninguém doente. Eu posso vir sozinha, não estou doente, posso receber o Senhor, posso viver esse mistério que eu não compreendo, e cada vez que eu recebo isso, vai me transformando, vai me preparando para esse encontro definitivo, que vai ser uma coisa extraordinária. Me ajuda a compreender dentro da minha miséria, me ajuda. Então hoje o meu convite para vocês é, se entreguem, confia nesse amor, tenha certeza de uma eternidade que nos espera, não tente resolver nada, solte a rédea. Solta a rédea, daquilo que você está tentando resolver sozinha, que está te consumindo, que está te desgastando, aquela coisa que você fala, mas eu preciso disso, ele sabe, se for bom, ele negará? Jamais, jamais, que nada ele fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia, basta o seu cuidado, e Jesus fala, vocês se preocupam demais com a subsistência, e não se preocupa com a vida, vida com V maiúsculo, que é isso que nós estamos falando aqui, da nossa vida que é eterna. Imagina nós encontrar no céu, tanto de conversa, é eterno, isso é extraordinário. Fala até que a gente não pode falar demais, nós estamos resolvendo fazer uma morte coletiva, né, de tão bom que deve ser, mas é porque nós ainda temos um caminho para fazer, para chegar até lá, amá-lo, ser amado, e viver como quem é amado, e não como um filho, mais ou menos, não somos mais ou menos. Aos olhos de Deus, o valor que temos não é o valor que o mundo nos dá. Compreendem? Nós temos um valor único para Ele, único. E Deus deseja que você entenda isso e viva dessa alegria de pertencer a Ele e somente a Ele. Confia nele. Não sei que música que Patrícia escolheu. Mas eu só quero que você, nesse momento em que ela estiver cantando, faça um ato de gratidão. Fala, Senhor, se eu nunca pensei nisso, que eu sou, esse amor é a rocha, é a minha âncora, é saber que o Senhor me ama, que essa esperança mantenha meu coração, que o Espírito Santo essa noite possa lavar a nossa alma, nos inundar, e trabalhar em nós, para que a gente saia daqui mais leve, se sentindo amada, cuidada, querida, desejada, sonhada. E que Deus nos conduza conforme a vontade dEle, porque Deus só quer o melhor para cada um de nós. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad.